Olá, olá, como vai? Tudo ótimo? Então, hoje vamos estar conversando como a inteligência artificial tem um potencial enorme, né, de substituir muitas tarefas e profissões por conta dos processos automatizados e como a gente pode usar isso como uma grande oportunidade de se reinventar, de se redesenhar e principalmente de ter uma atuação muito mais inteligente dentro das nossas profissões, ocupações, né, e relacionado a esses novos cenários, novos mercados e novas oportunidades. Então, quando a gente pensa na primeira atividade, que é muito mais fácil, factível, que a gente olha hoje rapidamente, né, que está sendo substituído gradativamente, é um operador de telemarketing. Basicamente, se a gente for pegar um caso muito comum, quando a gente entra em contato com a nossa operadora de telefonia, né, seja ela qualquer operadora de telefonia, ela vai direcionar um SMS para a gente e esse SMS tem um link. Quando a gente clica nesse link, a gente vai para a página da operadora e com isso mostra qual é o problema e como deve ser solucionado e qual vai ser solucionado. Recentemente, né, a internet caiu, eu entrei em contato com a operadora e quando eu entro em contato, esse link chega para mim, automaticamente eu clico nele, ele já mostra o que está acontecendo com a internet. Então ele diz até em quanto tempo isso deve ser solucionado, ele tem uma previsibilidade, ele tem um forecast em relação àquele chamado, àquele atendimento. E com isso, a gente vai ter muito mais um processo muito automatizado, um processo muito mais eficaz. Mas, ao mesmo tempo, nos próximos anos, a gente deve ter um atendimento muito consultivo, muito especializado, muito específico e, ao mesmo tempo, muito aprofundado e direcionado para algumas questões, alguns problemas numa operação de telemarketing. Então, o operador de telemarketing deixa de ser, talvez, aquele primeiro emprego e ele passa a ser uma pessoa muito mais técnica. Então, se eu fosse dar um conselho para operadores de telemarketing, eu diria, aprofunde o seu conhecimento voltado para uma assistência técnica, para um aprofundamento técnico. Então, por exemplo, a um conserto, né, de hardware, né, de algum computador. Se for relacionado à telefonia, a um conserto relacionado à rede ou qualquer uma outra coisa. Porque dessa forma você vai estar muito mais especializado para ter um atendimento consultivo especializado do que qualquer uma outra coisa que seja muito mais, né, de dar informações iniciais a respeito de um produto ou um processo. Então, o que deve acontecer nos próximos anos com operadores de telemarketing, né, é que essa ocupação inicial não deve acontecer, mas uma especialização, um aprofundamento muito mais técnica em todas as áreas, para qualquer serviço, seja para um serviço de saúde, seja para um serviço de telefonia, seja um serviço computacional, a qualquer outro atendimento que possa estar acontecendo. Um serviço de saúde relacionado a um atendimento prévio, isso deve ser automatizado. Então, um operador de telemarketing, a oportunidade que tem é aprofundar para um especialista relacionado a algum serviço, a algum produto. Quando a gente pensa em outras ocupações, como motorista de caminhão e entregadores, nossa, motorista de caminhão e entregadores, se a gente for pensar nos carros autônomos, nos caminhões autônomos, quais são os grandes problemas e questões relacionadas ao motorista de caminhão? Uma é que passam semanas, meses, né, muito tempo fora de casa. Segundo, o risco de vida é substancial. Principalmente quando está transportando cargas insalubres, químicas e com grande dificuldade, né, relacionada ao transporte. E entregadores, quando a gente pensa em motoristas, né, motociclistas e por aí vai. Então, quando a gente pega esses motoqueiros, como a gente chama tradicionalmente, e ao mesmo tempo motorista de caminhões, o risco de vida é constante. Então, o que deve acontecer é que essas profissões, teoricamente, nos próximos anos, elas vão migrar fortemente para um grande CFTV. Imagina que você está em casa monitorando 5, 10 caminhões, depende do perfil da carga, sem dúvida, até para você monitorar desde o momento da saída do CD até a chegada na entrega, seja numa residência ou seja B2B, numa outra ponta, no CD ou num cliente. E dessa forma você vai estar monitorando, né, as suas 8 horas de trabalho e daí entra uma outra pessoa para lhe render, depois entra uma outra pessoa, então, ou seja, 3 pessoas vão estar monitorando 3, 5, 10 caminhões, 20 caminhões, né? Mas o que vai acontecer é que essas pessoas não vão estar mais muito tempo distante da família, vão estar tendo um trabalho muito mais inteligente, a experiência deles do passado vão ser para monitorar com muito mais assertividade todo o trajeto, o processo e conhecendo esse trajeto, né, durante muitos anos. Então essa migração passa a ter um trabalho muito mais inteligente.
A mesma coisa vai acontecer com as entregas, né, de serviço de alimentação. Mas o que vai acontecer é que o perfil de um motorista hoje, né, de uma moto, ele vai mudar completamente, porque ele não vai ser mais um entregador, né, que dirigia uma moto. Ele vai passar a ser um técnico, talvez de informática, que ele vai monitorar, um processo automatizado, ele vai monitorar um processo automatizado de entrega por drone, ou entrega por carro, ou entrega, né, por moto. Então a gente vai ver um processo muito diferente do que a gente acompanha hoje, e isso vai ser uma realidade para a nossa vida, e é lógico que preservando muita saúde. Então, se eu dissesse para o motorista hoje como pensar de uma forma diferente, é difícil aqueles que têm uma dificuldade um pouco com a tecnologia, mas começasse a trabalhar muito fortemente com cursos voltados para a inteligência, para monitoramento e voltado para, digamos, simuladores, né, de monitoramento ou dirigibilidade. Então eu acho que simuladores de driving, digamos assim, simuladores de driving. Então eu diria, né, muito fortemente que eles possam estar trabalhando, pensando nessas oportunidades no futuro. Uma outra coisa que a gente já vê acontecendo, a própria Starbucks, McDonald's e tantos outros, a gente olha caixa de supermercado e atendente de loja. Quando a gente pensa, hoje a gente já vai no supermercado, já tem checkouts automatizados, autônomos, e a gente já consegue fazer isso. Mas no futuro, a gente vai ver os atendimentos iniciais em loja sendo feitos por humanoides, ou seja, com singularidade robótica, aqueles robôs que parecem humanos, que vão fazer um scanner da nossa face, e com isso eles já vão passar informações para os consultores das lojas. Aí sim, quando eles vierem conversar conosco, eles já vão conversar muito mais, dizendo, poxa, faz algum tempo que você não entra aqui na loja, não vem aqui à loja, nós temos algumas novidades para você, o perfil de produto que normalmente você compra é esse aqui, eu sugiro que a gente possa até apresentar uma nova coleção e por aí vai. Então, se a gente for pensar no mundo da moda, nas fast fashion, né, e como Zara, como C&A, Riachuelo, Renner e etc, todas as outras, então a gente vai ver isso acontecendo nos próximos anos. Mas é importantíssimo que a gente possa entender que por trás, hoje, essas pessoas que fazem reposição ou tenham um atendimento nos caixas, elas têm que migrar para um trabalho também de CFTV, também de análise de dados, de Big Data ou qualquer uma outra coisa assim. A gente começa a ver uma nova geração que desde o colégio, desde o momento atual, eles começam a estudar programação, software, Big Data, robotização, robótica e por aí vai. Então é exatamente porque no futuro essas pessoas vão estar com muito mais qualidade de vida, mas monitorando muitos humanoides. Uma outra coisa são os contadores e profissionais de finanças. Hoje a gente tem os contadores como o salvaguarda, digamos assim, da nossa contabilidade, da nossa vida. No futuro, tudo isso vai estar automatizado, porque a gente vê uma integração muito forte em relação a sistemas. Aqui no Brasil, a gente viu o e-social sendo implantado, exatamente integrando o faturamento, os dados da Receita Federal com o e-social. Tudo isso vai estar muito correlacionado entre CNPJ e CPF. E daí a gente vê, teoricamente, no longo prazo, os contadores indo muito mais para um trabalho preventivo, consultivo, e os consultores de finanças eles vão estar muito mais com um trabalho voltado às oportunidades e fazendo projeções do que analisando e dizendo agora alguns indicadores, que isso vai estar automatizado. A outra coisa são os advogados e médicos. Então, ou seja, a gente deixa para o final aquilo que é mais complexo. Quando a gente olha para o Brasil em relação à legislação, a gente vai ver muito mais complexidade em relação a gente ter os advogados, porque a legislação ela vai estar lá, vai estar muito fácil, um atendimento muito rápido em relação à inteligência artificial, trazendo para a gente o que a legislação diz a respeito daquilo. Mas como no Brasil lança uma nova legislação a cada dia, então, ou seja, a gente vai ter muito mais complexidade. Porém, a gente tem uma oportunidade grande aí dos advogados trabalharem essas necessidades como casos específicos em relação à negociação, para que a gente não tenha que ir para uma esfera judicial e demorar anos e anos. Então, quais são as grandes oportunidades? A gente trabalhar muito fortemente os advogados pensando num grande poder de negociação, de persuasão. Então vai para um outro trabalho que é muito fortemente visto nos Estados Unidos e em outros países em que a legislação ela é muito mais fácil de ser entendida e ela não muda tanto. E daí os advogados trabalham muito mais como negociadores e consultores, trabalhando preventivamente, fazendo uma gestão das oportunidades. É isso que a gente deve ver, uma migração forte aqui no Brasil. E os médicos e profissionais de saúde, antes a gente ia ao médico e até atualmente a gente vai,
e a gente pesquisa no Google quais são as possibilidades daquelas dores, daquilo, né, com um diagnóstico prévio. E daí, quando a gente chega no médico, ele diz, você foi lá no Dr. Google. Sem dúvida, no futuro a gente vai estar lá no Dr. Watson, vai estar em qualquer um outro doutor, mas vai ser um holograma que vai aparecer na nossa frente e vai dizer, olha, as possibilidades são essas, as possibilidades de tratamento são essas, fazendo cruzamento de dados, né, em relação ao seu genoma, em relação a todos os exames e o momento atual. Preventivamente eu recomendo isso, os tratamentos são dessa forma e daí você tem essa oportunidade. Então com isso você já vai ao médico pensando muito mais numa prevenção e em oportunidades preventivas do que qualquer outra coisa. Então o médico no futuro ele vai estar trabalhando muito com a prevenção da saúde, todos os profissionais de saúde devem fazer isso, porém a gente tem uma oportunidade do médico estar acompanhando cirurgias sendo feitas por robôs de qualquer lugar do mundo. Isso já acontece no Einstein, né, no Sírio-Libanês. Então a gente vai ver muito fortemente o médico em Londres, nos Estados Unidos, na Europa, na China. E daí com isso esses médicos vão estar, uma gama de médicos vão estar em vários ambientes do mundo e acompanhando uma cirurgia com uma única pessoa, porque toda a vida é preciosa. Então se a gente for pensar no potencial de automatizar muitas tarefas e processos que a inteligência artificial tem, ao mesmo tempo, a gente vai ter profissionais muito mais especializados, assertivos e técnicos do que a gente tem hoje. Então, aquilo que for muito singular, né, muito inicial em relação a algumas atividades, elas vão ser automatizadas. Em compensação, a gente vai ter profissionais muito mais especializados. Então, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.